Era uma vez. O mundo era um lugar muito diferente do que conhecemos hoje. As pessoas tinham esquecido como ser gentis e boas umas com as outras. Em vez disso, escolheram ser egoístas e cruéis, tornando o mundo um lugar triste e sombrio. Lá, do alto, observando tudo, estava Deus. Ele viu como as coisas tinham piorado e ficou profundamente triste. No meio de tudo isso, havia um homem que se destacava. Seu nome era Noé. Noé era diferente. Ele era gentil, cuidava de sua família e sempre tentava fazer o que era certo. Por causa de sua bondade, Deus notou Noé. Um dia, Deus falou com Noé. Ele contou a Noé sobre um grande plano para lavar o mundo com um grande dilúvio. Mas porque Noé era bom, Deus queria mantê-lo e sua família em segurança. Deus deu a Noé uma tarefa especial: construir uma enorme arca. Essa não era uma arca qualquer. Ela deveria ser grande o suficiente para abrigar a família de Noé e 2 de cada tipo de animal do mundo. Noé começou a trabalhar, mesmo que as pessoas ao seu redor não entendessem por quê. Elas riam dele, achando que ele era tolo. Mas Noé não se importou. Ele confiou em Deus e continuou construindo a arca, tábua por tábua. Depois que a arca foi construída, algo incrível aconteceu. Animais começaram a chegar em pares. Leões, elefantes, girafas e até pequenos insetos. Todos se alinharam para entrar na arca, exatamente como Deus havia dito. Eram 2 de cada tipo de animal do mundo. Noé e sua família ajudaram os animais a encontrar seus lugares dentro da arca, garantindo que todos estivessem confortáveis. Era uma visão linda, todos os diferentes animais vivendo juntos em paz. Então, o céu começou a escurecer e as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Choveu como nunca havia chovido antes. A água desabava do céu dia e noite por 40 dias e 40 noites. À medida que a chuva caía e as águas subiam, cidades inteiras e todas as pessoas nelas desapareceram sob as ondas, não deixando nada para trás. O aviso se tornou realidade durante o reinado do rei Belsazar. Em uma grande festa no palácio do rei, de repente, uma mão apareceu do nada e escreveu uma mensagem estranha na parede do palácio. A mensagem era confusa para todos e nem mesmo as pessoas mais inteligentes do palácio conseguiam entendê-la. Então, a rainha se lembrou de Daniel, um homem sábio que seguia a Deus e podia entender sonhos e sinais. Daniel veio e olhou para a mensagem estranha na parede. Ele disse a eles que a escrita era uma mensagem de Deus, dizendo que o rei havia falhado em ser bom, e como resultado, Babilônia seria conquistada e tomada por outros. Assim como Daniel disse, naquela mesma noite, algo inesperado aconteceu. Exército dos persas, liderado pelo rei Ciro, fez um ataque sorrateiro. Eles astutamente represaram o rio que corria sob as muralhas de Babilônia e entraram na cidade onde o rio costumava fluir. Como todos estavam ocupados festejando, eles nem guardaram os portões. Então, Babilônia foi capturada sem muita resistência. Mumbopindspoimet. Queda de Babilônia aconteceu rapidamente e pegou todos de surpresa. Foi o fim dos tempos de Babilônia, enviando uma mensagem forte de que ser muito orgulhoso e não ouvir a Deus leva ao desastre. História 4. A Torre de Babel era. Uma vez, depois que um grande dilúvio lavou a terra, as pessoas em todo lugar falavam a mesma língua. Elas encontraram uma terra plana e agradável em um lugar chamado Sinar e decidiram se estabelecer lá. Imagine todos sendo vizinhos, se entendendo perfeitamente, como uma grande família. Um dia, as pessoas tiveram uma grande ideia. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance o céu. Vai ser tão alta que vai tocar as nuvens, disseram animados para começar. Elas usaram tijolos em vez de pedras e alcatrão pegajoso. Como cola. Todos trabalharam juntos, passando tijolos e misturando alcatrão, rindo e sonhando com sua torre que alcançaria o céu. Mas então algo inesperado aconteceu. Deus olhou do céu e viu a cidade e a torre alta. Vejam só, todos falando a mesma língua, trabalhando juntos nesse grande projeto. Se eles podem fazer isso, vão pensar que podem fazer qualquer coisa? Eles estão esquecendo que algumas coisas são destinadas apenas a Deus, pensou Deus. Então, Deus decidiu mudar um pouco as coisas.
De repente, quando uma pessoa pedia um tijolo, outra lhe dava uma pá. Quando alguém precisava de mais alcatrão, recebia um balde de água. Era como se todos tivessem começado a falar em enigmas. Confusos e frustrados, eles não conseguiam mais trabalhar juntos. A torre que deveria alcançar o céu foi deixada inacabada porque eles não conseguiam se entender. As pessoas começaram a se afastar, formando grupos menores com aqueles com quem podiam se comunicar. Esses grupos viajaram longe e amplamente, encontrando novos lugares para viver. A grande família estava espalhada pela terra, cada grupo falando sua própria nova língua. Eles viajaram para lugares onde ninguém havia vivido antes. Cada grupo encontrou novas terras com montanhas, rios e florestas. Eles construíram novos lares usando o que haviam aprendido, mas dessa vez respeitando seus limites. O mundo se encheu de um arco-íris de línguas, cada uma tão bela e complexa quanto a próxima. Nessas novas terras, a vida das pessoas ganhou novas cores e formas. Elas se vestiam com roupas diferentes, cantavam canções diferentes e contavam histórias diferentes sob as estrelas. As crianças cresciam aprendendo a dizer olá e eu te amo em suas próprias línguas especiais. Elas aprendiam com a terra e os animais e celebravam as estações à sua maneira. No final, a história da Torre de Babel nos mostra que é importante lembrar que não somos todo-poderosos e que Deus tem planos que talvez não entendamos. Deus nos fez todos diferentes, com muitas línguas e maneiras de viver, tornando o mundo um lugar mais interessante. Quando aprendemos a ouvir e entender uns aos outros, construímos não apenas edifícios, mas amizades que Deus abençoa. História. Os 10 Mandamentos. Há muito, muito tempo, depois que Moisés liderou os israelitas para fora do Egito e através do Mar Vermelho, eles viajaram pelo deserto até um lugar chamado Monte Sinai. Deus havia salvado os israelitas da escravidão e agora queria dar-lhes regras especiais para viver. Regras que os ajudariam a ser bons uns com os outros e a permanecer próximos. A ele, Moisés, subiu sozinho a alta e rochosa montanha Sinai. A montanha estava coberta de nuvens espessas e havia trovões e relâmpagos. Era um pouco assustador, mas Moisés sabia que era importante. O próprio Deus ia falar com ele lá. Deus falou com Moisés na montanha por 40 dias e 40 noites. Ele disse a Moisés 10 regras muito importantes que ficaram conhecidas como os 10 Mandamentos. Essas não eram regras quaisquer, eram a maneira de Deus mostrar às pessoas como viver em paz umas com as outras e ser fiéis a Ele. Quando Moisés desceu da montanha, ele trouxe consigo 2 tábuas de pedra. Os mandamentos estavam escritos nessas tábuas para que todos pudessem se lembrar deles. Os mandamentos diziam: "Não terás outros deuses diante de mim." Isso significava que os israelitas deveriam adorar apenas o Deus verdadeiro. Não farás para ti nenhum ídolo. Isso significava que Deus não queria que as pessoas adorassem estátuas ou imagens como se fossem deuses. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus queria que eles falassem seu nome com respeito, não de maneira leviana. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Ele queria que eles tivessem um dia por semana para descansar e pensar em Deus, assim como Deus descansou no 7º dia quando criou o mundo. Honra teu pai e tua mãe. Isso significava que eles deveriam respeitar e cuidar de seus pais. Não matarás. Isso significava que a vida é preciosa e que eles deveriam proteger uns aos outros. Não adulterarás. Deus queria que maridos e esposas fossem fiéis uns aos outros. Não furtarás. Isso significava que tirar algo que não é seu é errado. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Isso significava que mentir sobre os outros é prejudicial. 10. Não cobiçarás. Isso significa não ser invejoso do que os outros têm. As pessoas prometeram seguir esses mandamentos e Moisés ajudou-as a entender o que cada um significava. Os 10 mandamentos foram um presente para ajudar os israelitas a distinguir o certo do errado. Eram regras para viver que os manteriam seguros e felizes. História. 6. A Batalha de Jericó. Depois de vagar pelo deserto por 40 anos, os israelitas, liderados por Josué,
finalmente estavam entrando na Terra Prometida. Mas havia um grande obstáculo em seu caminho: a cidade fortificada de Jericó, uma cidade com muralhas tão fortes e altas que nenhum exército poderia facilmente derrotá-la. Deus tinha um plano para como os israelitas conquistariam Jericó, e era diferente de qualquer estratégia de batalha já concebida. Deus disse a Josué para fazer os homens armados marcharem ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Eles deveriam ser seguidos por 7 sacerdotes, carregando trombetas feitas de chifres de carneiro e a Arca da Aliança, um baú sagrado que representava a presença de Deus entre eles. Então, no 7º dia, eles deveriam marchar ao redor da cidade 7 vezes. Ao comando de Josué, após a 7ª volta, os sacerdotes deveriam tocar suas trombetas e todas as pessoas deveriam gritar o mais alto que pudessem. Josué e os israelitas fizeram exatamente como Deus instruiu. As pessoas de Jericó observavam, enquanto os israelitas circulavam sua cidade uma vez por dia, silenciosamente, exceto pelo som das trombetas. Elas estavam confusas e até divertidas com uma estratégia militar tão incomum. Finalmente, o 7º dia chegou. Os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade não uma, mas 7 vezes. A expectativa crescia a cada volta. Então, quando Josué deu o sinal, os sacerdotes tocaram suas trombetas e as pessoas gritaram com toda a força. E algo incrível aconteceu. As muralhas de Jericó desabaram. Os israelitas avançaram direto para a cidade e a capturaram, exatamente como Deus havia prometido. História 7. O rei Herodes e os magos. Há muito tempo, na terra onde Jesus nasceu, reinava um rei chamado Herodes. O rei Herodes era conhecido por seus magníficos edifícios e cidades, mas também por algo não tão grande: seu medo de perder o poder. Quando Jesus nasceu em Belém, uma estrela brilhante apareceu no céu. Magos do Oriente viram essa estrela e souberam que significava que um novo rei, o Rei dos Reis, havia nascido. Eles queriam encontrar e adorar esse novo rei, então viajaram para Jerusalém e começaram a procurá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou muito perturbado. Herodes não queria que ninguém tomasse seu lugar como rei. Então, ele convocou todos os principais sacerdotes e perguntou onde o Messias nasceria. Eles disseram que seria em Belém da Judéia. O rei Herodes chamou secretamente os magos para descobrir exatamente quando a estrela havia aparecido. Ele disse a eles para encontrar a criança e voltar para informá-lo, para que ele também pudesse adorá-la. Mas Herodes não queria realmente adorar o novo rei. Ele queria se livrar dele. Os magos seguiram seu caminho. Eles seguiram a estrela até que ela parou sobre um estábulo, uma casa onde os animais dormiam. Quando viram Jesus com sua mãe Maria, eles se curvaram e o adoraram. Eles também deram presentes a Jesus: ouro, incenso e mirra. Mas quando chegou a hora de voltar para o rei Herodes, eles foram avisados em um sonho para não retornar a ele. Então, eles voltaram para seu país por outro caminho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou furioso. Ele deu ordens para matar todos os meninos em Belém com menos de 2 anos. Esse ato terrível mostrou até onde Herodes iria para proteger seu trono. No entanto, Deus protegeu Jesus do plano de Herodes. Um anjo apareceu a José em um sonho e disse: "Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo." José fez exatamente como o anjo disse. Eles fugiram para o Egito e ficaram lá até o dia em que Herodes morreu. Essas 7 histórias da Bíblia nos ensinam lições valiosas sobre fé, obediência e as consequências de nossas ações. Elas nos lembram do amor e da orientação de Deus, mesmo diante de grandes desafios. De Noé e sua arca aos magos em sua jornada, cada história oferece uma perspectiva única sobre como viver uma vida agradável a Deus.